noite, minha irmã. Tudo bem com você? Esse é o Advento Cast, o seu podcast sobre a Palavra de Deus. Como de costume, já deixa o seu like, compartilhe com os amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho das notificações. Não é isso, Ângelo? Exatamente, Atos. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Palavra de Deus, como Atos aqui mencionou. E hoje a gente vai falar sobre a crença 25, a segunda vinda de Cristo, desse livro aqui do Nisto Cremos. A gente está aqui com ele, o pastor Haroldo, pastor do distrito da igreja deste canal, desse podcast. Bairro Brasil. Bairro Brasil. Terra boa. Pastorzão. Melhor distrito de Vitória da Conquista. Eita glória. Amém. Terra boa. A gente agradece, pastor Haroldo, por aceitar esse convite mais uma vez. Recentemente a gente discutiu um outro tema, né, sobre mordomia, e o senhor nos auxiliou aí. E estamos aqui mais uma vez para um outro tema que o pastor ele domina tudo, né? Nem quase tudo. Nem tudo. Eu acho que se pudesse, a gente fazia todos os episódios com ele. Não, de fato. Mas é isso, pastor. Mas o prazer é meu estar aqui com você. Que bom que nesse momento você está acessando esse podcast, essa gravação. Espero que o Espírito Santo, que Deus possa falar também à sua vida e ao seu coração. E que possa trazer muitas bênçãos. Fantástico. Pastor, antes da gente ir para a palavra de Deus necessariamente e abrir para as perguntas do tema, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Convido você também a orar conosco. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pelas Tuas promessas e a maior de todas é o Teu retorno a essa terra para um mundo que está em sofrimento, em dor, em guerra. E a Tua promessa é vir a essa terra, levar os Seus filhos para o reino dos céus e pôr fim a todo este sofrimento. Abençoe o nosso estudo, o nosso diálogo, abençoe os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confesso para vocês que esse é um dos temas que eu mais me interesso em estudar mesmo. Porque estudar sobre escatologia, de certa forma, não é, pastor? É também estar estudando sobre a volta de Cristo. E tem um texto que eu gostaria de compartilhar com todos aqui para introduzir as nossas falas aqui, as nossas perguntas também. Jesus, o próprio Cristo, ele falou sobre alguns sinais do que iria acontecer para a segunda vinda dele, né? Em Mateus 24, a gente observa no verso 3. Ele ali reunido, né, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, e lhe perguntaram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bem, a gente observa que ele, depois disso, né, dessa pergunta, dessa indagação dos discípulos, ele começa a citar. E vai citando, que a gente pode até comentar mais à frente sobre isso. A Bíblia, ela não marca uma data precisa de quando Cristo vai voltar, correto, pastor? Ok. Ela não dá uma data, ela não dá um ano, não te dá um mês e nem um dia. Ela fala sobre sinais. Sinais são pistas, são indícios. Vocês que são mestres em clube de desbravadores já passaram por sinais e pistas. Ou seja, é aquilo que indica a brevidade ou a sequência de alguma coisa. Então, ele, em Mateus aí que você está lendo, ele fala sobre os sinais que antecedem ou os sinais que dizem que a vinda se aproxima, mas não marcando ano, data, dia ou mês ou hora. Certo. E o senhor já complementou dizendo que há os sinais que o próprio Cristo ele nos apresenta ali no Evangelho, né, de Mateus. Ok, eu vou pedir Atos aqui para abrir em João capítulo 14, verso de 1 a 3, falando um pouco sobre volta de Jesus. Certo. Eu acho que
De todos os acontecimentos na Terra, esse episódio vai ser o maior. A volta dele certamente será mais grandiosa do que o nascimento, né? Porque é algo que envolve todo o planeta, toda a Terra, engloba tudo. Né? João 14. João 14, verso 1 a 3, Atos. O que é que diz a Bíblia? Na minha versão diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. É interessante quando você abre o verso, ele diz assim, para a gente não ficar preocupados, né? Para a gente não ficar ansioso, porque a volta dele é certa. Quando tiver tudo preparado, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar à terra. E essa é a nossa maior de todas as esperanças, né? A gente encontra pessoas que nem têm uma prática religiosa ou uma religião específica, falando assim, se Jesus não voltar daqui X anos, não sei o que vai ser desse mundo. Porque a gente está vivendo verdadeiramente um caos. Sim. A gente está vivendo um caos de vida, né? Não queremos entrar em méritos sociais aqui, porque o nosso tema aqui é a volta dele, mas o mundo está um caos, né? Aquilo que era bom há 10 anos atrás, hoje não é bom, já é ruim. O que era certo há 10 anos atrás, hoje é errado. O que era errado lá, hoje é certo. E a gente está vivendo essa confusão social na atualidade, ok? Ok. Agora, o que a gente pode considerar a volta de Jesus? Há uma passagem na Bíblia, eu acho que é Tito, capítulo 2, verso 3, que diz que nós devemos aguardar a volta de Jesus como, ansiar ela como a bendita esperança. O que é esperança? É que mesmo para você que está nesse momento ouvindo o nosso podcast, mesmo sua vida estando um caos, sofrimento, mesmo você se sentindo perdido, sem saber o que fazer, a volta de Jesus é bendita. Por que ela é bendita? Porque ela porá o fim a todo sofrimento humano. Todo sofrimento humano vai passar. E é por isso que a gente deve considerar a volta de Jesus como bendita. É a grande esperança, né? Exatamente. E falando das evidências, das pistas, quais que a gente pode ver aqui na Bíblia sobre a volta de Jesus, assim? Bom, se a gente for lá para Mateus, ele fala assim, quando ouvires rumores de guerra. A gente está numa guerra aí que sem fim. Sim. Né? Rumores de guerra. Pai contra filho. Sim. Filho contra pai. Hoje é raro um filho que respeita o pai, né? É nação contra nação, reino contra reino, pestes. Passamos uma pandemia global no ano de 2020, coronavírus, né? Fome. Aí na sua cidade que você mora, você que está nos assistindo, certamente existem bairros na sua cidade que há pessoas que passam fome, necessidade. É algo que existe aí no nosso meio e às vezes quando a gente tem o que comer, a gente nem se importa com o sofrimento alheio, né? Ou com a dificuldade dos outros. E é algo que a Bíblia, em Mateus, relata, né? Todos esses episódios antecederiam a volta de Jesus. Há um texto que me preocupa muito quando fala assim, o amor de muitos se esfriará. Será que o amor da terra está se esfriando? Esses dias eu vi um vídeo de um jovem, ele tem a opção sexual dele e tal, passa e bate numa senhora idosa, derruba ela fratura o fêmur, tem outras fraturas no corpo. E eu fico olhando, e o respeito? A pessoa quer que se respeite a opção dela, mas ela não tem respeito com o idoso. Não é nem respeito à questão aqui, mas é o amor. Uma senhora idosa, cadê o amor? O amor das pessoas está se acabando. Sim. O amor do mundo está se acabando. Né?
Eu queria aumentar um pouco a dificuldade da pergunta. Nossa, vocês estão só aumentando. Aqui a escala. Eu tô guardando um aqui, daqui a pouco. Certo. A gente falou do Novo Testamento. A gente sabe que o Antigo Testamento traz muitas revelações ali sobre a primeira vinda de Jesus. Sim. Mas será que traz alguma revelação sobre a segunda vinda de Jesus? Algum desses sinais? O Antigo Testamento? Sim, no Antigo Testamento. O que é que você acha? Olha, eu creio que sim. Quando Jesus faz a promessa de vir morrer na cruz para salvar, a gente passa a trajetória do Antigo todinho. Nessa promessa está a promessa da volta, de que a terra seria purificada e restaurada. Principalmente quando você entra dentro dos livros de Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, né? A gente sabe que isso vai culminar também e tem uma ligação com a volta dele. Algumas pessoas dizem, Jesus não vai voltar não. Mas se o Jesus histórico é verdadeiro, então a segunda vinda dele é verdadeira. Todo ano a gente tem a quaresma, tem o período, o mês santo. Se esse Jesus histórico, e temos várias evidências arqueológicas de que ele existiu, isso quer dizer que a promessa dele também é real, da segunda volta. Não é apenas símbolos, né? É de fato algo que acontece, que ele veio e que se ele veio é porque ele vai retornar. Isso mesmo. Minha- Agora, como é que ele vai retornar? Ia perguntar isso aí. Minha questão é o seguinte. A gente lê um pouco aqui em Mateus 24. Atos perguntou alguns sinais, o senhor citou. A gente está esperando Cristo voltar mais uma vez, né? Ele voltar, ele veio e ele retornar. Agora, como é que vai ser, de fato, o dia? Vamos dizer, é hoje. Como é que vai ser esse dia? O dia da volta? O que vai estar acontecendo? O que vai acontecer. Porque o dia exato ninguém sabe. Os acontecimentos. Interessante. Quando você pega Mateus capítulo 24, verso 30, ele diz assim que o Senhor virá nas nuvens dos céus. Algumas pessoas dizem que Jesus já veio e já esteve em nosso meio. Só que a Bíblia diz que ele virá nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ou seja, algo que vai vir nas nuvens dos céus vai ser perceptível aos olhos humanos na terra, sim ou não? Sim. Não. Sim. Não é à toa que Apocalipse também, Apocalipse capítulo 1, verso 7, ele diz assim que todo olho verá. Todo olho verá, todas as pessoas vão ver a volta de Jesus. Para quê? Para que todos aqueles que não acreditaram e que não aceitaram Jesus como seu Salvador, vejam com seus próprios olhos de que ele realmente voltou e que ele vai cumprir a promessa. Agora, a gente sabe que na volta dele, nem tudo é flores. Sim. Né? A gente sabe que na volta dele, ele vem buscar, a Bíblia diz assim, eu venho buscar aqueles que são meus, os meus filhos. Isso quer dizer que tem pessoas que não serão consideradas como filhos. Apartai-vos de mim, né? Oi? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Ou seja, não é porque você está numa religião que essa religião te leva a Deus. Deixa eu te ir mais longe ainda. Não é a religião que te salva. Tem muita gente que procura a religião como meio de salvação. Deixa eu te dizer honestamente, religião não te salva, quem te salva é Jesus. Talvez você esteja na religião e encontrou somente a religião e não encontrou Cristo. Se você não achar Jesus na sua religião, você está perdido dentro da sua igreja. Porque quem salva é Jesus. Salvação na Bíblia é Cristo. E se ele não estiver aí no seu coração, no meu, no nosso coração, tudo isso é religiosidade e nada vale. E como o senhor comentou no outro podcast, se ele não for o Senhor da nossa vida, né? Tá fora. Aceitar como Salvador é fácil, mas aceitar o senhorio dele Sim. é difícil. A gente fala bastante de como será a vinda de Jesus, principalmente com um dos alertas que ele fez lá em Mateus 24, que viriam falsos cristos. Sim.
A gente tem até um brasileiro aí, né? Que se diz Jesus, é o tal do Henry Christian. Sim. Ele se intitula Jesus, né? E a Bíblia fala que muitos viriam. A gente tem outras pessoas aí que se intitulam Jesus, mas a Bíblia fala do Jesus que voltará a essa terra. Ele virá nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, e todo olho verá. Sim. Quando o senhor fala e todo olho verá, e o senhor comentou antes que todo mundo vai ver também, para aqueles que não aceitaram, para reconhecer que ele era o Cristo, que veio, enfim. Aí eu observo que não vai entrar aí também o arrebatamento secreto. Se ele está vindo, para que arrebatar secretamente? Tem até uma música, né, que diz assim: aviões sem seus pilotos voam para destruição, né? O mercado está vazio. É uma alusão ao arrebatamento secreto. Sim. E eu quero dizer que a Bíblia não embasa o arrebatamento secreto. Ao contrário, ele virá. E quando ele vir, ele vai chamar os seus escolhidos, os seus filhos. E ele não vai tirar ninguém secretamente. Talvez a pessoa que esteja em casa nos ouvindo acredite, já tenha alguns argumentos sobre um arrebatamento secreto. Um deles é um dos versos que diz que um estará no campo, um será levado, o outro deixado. Como a gente pode argumentar para esse irmão de que Jesus virá e não haverá esse arrebatamento secreto? Bom, quando fala que um será levado e outro deixado, não está dizendo no contexto da volta de Jesus. Não está dentro do contexto da sua volta. Ok? Então, a volta dele traz o contexto de trazer o juízo à terra. Ou seja, nós temos um juiz. E a Bíblia diz que esse juiz é quem? Deus. E quando Jesus voltar, ele não virá mais como advogado, o advogado que intercede por nós. Teve uma das crenças aí que é intercessão no céu. Jesus ele não voltará mais como intercessor dos nossos pecados diante do Pai. Ele virá dar a cada um a sua recompensa, né? Existe uma outra crença aí que as pessoas vão ficar queimando aí o resto da vida. Sim. Né? E eles queimarão para sempre, é o que diz o livro de Apocalipse. Só que a gente precisa entender, Atos, o que é esse para sempre, viu, amigo? Certo. Por exemplo, a gente pega uma folha de papel. Peguei uma folha de papel aqui. Bacana? Sim. Pego um fósforo e coloco fogo nessa folha. Eu posso trazer ela de volta? Não. Então essa folha queimou para Sempre. Sim. e continua pegando fogo? Não. O sentido do para sempre não é duração de tempo. O sentido para sempre é que ela não voltará a ser mais uma folha. Não seria a duração, seria o efeito. O efeito Um efeito permanente. sobre o objeto. Ou seja, aqueles que não forem salvos serão destruídos, queimados para sempre. Ou seja, não voltará mais a existir. Sabe uma coisa que eu imaginava quando... Antes de entender isso que o senhor exemplificou aí, ficava imaginando, poxa, será que Deus está sendo justo em ter um grande povo no céu ali, feliz, e um outro grupo ali que foram pecadores e que não se arrependeram, estão ali merecendo o que é de direito deles, vamos dizer assim. E ali estão queimando e vão queimar para sempre, sabe? Essa coisa assim, essa culpa carregar, viver... Uma execução eterna. É... Não existe a execução de queimar eternamente. O queimar para sempre é no sentido que será destruído. Acabou. Não volta mais. Agora, a gente consegue ver dois grupos aí, né? Pessoas que aceitaram a Cristo, serviram a Cristo, e aqueles que recusaram de fato. Nessa vinda dele, de Cristo, o que vai acontecer com cada um deles? Bom,
Aí a gente tem que ir lá para Mateus 16, 27, Tessalonicenses 4, 13 e 17. Interessante é que na volta de Jesus acontecerão algumas coisas. Vai ter salvos vivos e perdidos vivos. E haverá também salvos que estão dormindo no pó da terra. Descansaram, morreram. Morreram na esperança da ressurreição de Cristo. Então o que é que vai acontecer? Na vinda de Cristo, todos que estiverem vivos vão ver. Porém, os salvos serão levados para o céu. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e serão todos levados para os céus. O que é que vai acontecer com os mortos que estão perdidos? Vão continuar dormindo. E o que é que vai acontecer com os perdidos que estão vivos? Eles morrerão. Entendi. Ok? Eles vão morrer e vão ficar no pó da terra. É aí a destruição eterna? Não, ainda não. É um outro tema aí sobre o milênio. A gente vai ter um podcast sobre isso. Sobre o milênio, Sim. que os salvos reinarão com Cristo 1000 anos no céu. É um outro tema falando sobre o milênio. E a execução final, a recompensa final acontecerá após o milênio, onde todos os ímpios mortos serão destruídos para sempre. Eu tenho uma dúvida desde sempre. Agora é o momento. Agora é o momento. Quando você fala desses grupos aí, dos vivos que serão salvos, dos vivos que não serão salvos. Lá em Apocalipse 1, verso 7, quando fala que todo olho verá, fala que até mesmo os que o transpassaram, que mataram a Cristo. Alguns argumentam que essas pessoas são pessoas daquela época que ressuscitarão por ocasião da vinda de Cristo para presenciar, testemunhar essa vinda de Cristo. Seria isso mesmo ou aqui está sendo só simbólico daqueles que não serão salvos? A Bíblia ela fala que aqueles que mataram Jesus também vão ressuscitar, para que eles vejam que eles realmente crucificaram e tiraram a vida do Filho de Deus. É uma demonstração pública do acerto de contas. Eles vão ressuscitar, porém, após assistirem tudo, eles vão morrer novamente e aguardar após o milênio a sua recompensa final. Vida eterna ou morte eterna? Interessante. Esclarecido? Esclarecido. O senhor citou aí o texto de Tito 2,13, a bendita esperança, né? Essa bendita esperança, por que é tão relevante e importante? Pode parecer óbvio a minha pergunta, mas diga pra gente, por que é tão relevante e importante a gente estudar a vinda de Cristo? Por que é importante? Principalmente para um amigo que está nos assistindo. Talvez você esteja vivendo uma desilusão da vida, está passando por um momento difícil, acha que não tem mais jeito, não tem solução. Porque ela é bendita? Porque a volta dele porá fim todo o sofrimento da humanidade. Todos os ais, todas as dores dos seres humanos passará. Porque ali vai começar uma nova história com Jesus. Então ela é bendita porque ela nos traz uma esperança. Para mim, me traz esperança. Espero para você que nos assiste, traga esperança. Qual é a nossa bendita esperança? Que a gente vai para o céu com Ele. Sim. Afinal, se a gente não for, tudo isso aqui é perdido. Sim. Tudo é em vão. Inútil, Né? É inútil. Ou seja, é a minha principal e maior esperança da vida. A volta dele para mim morar com Ele no reino dos céus. É o nosso propósito, né? Sim, acho que Paulo até fala que se nada disso fosse real, nós seríamos os mais Infelizes. Aguardar uma ilusão. Já pensou se Jesus
não prometesse voltar, a gente estaria esperando o que hoje? Verdade. Viver uma vida e morrer. E os mártires? Né? Morrer em vão, né? Eu acho que vocês já fizeram um outro estudo aqui sobre o estado do homem na morte. Ainda não, a gente vai fazer. Vai fazer um outro Vai fazer. podcast. A gente tem uma crença que a gente não crê na imortalidade da alma, porque lá em Gênesis diz que o homem, quando Deus soprou nas narinas, fôlego de vida, com pó da terra, ele passou a ser. Então ele não é, tornou. Então a gente não crê que o homem é imortal. O homem, ele morre. Ok? Ele morre. E aí seria tudo em vão, né? E o que é uma vida de 80 anos, 70 anos, 90 anos? Nasceria, morreria e acabou. Muito sem graça, né? Muito sem graça. Uma coisa interessante que o senhor citou, 80 anos. Eu acho interessante quando os mensageiros, a gente faz a comparação de que é o início, ali é um início para uma eternidade que a gente vai ter na volta de Cristo, né? Depois do milênio, que a gente vai entender depois, né? Na eternidade. Então, como é que a gente tem que viver até a vinda de Cristo, pastor? É uma pergunta assim que cada um deve absorver da melhor forma. O que nós precisamos viver é a semelhança dele até a volta dele. Paulo usa um termo muito interessante: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sim. Eu acho bem ousado, viu? Quando ele Na realidade, Paulo ele é ousado o tempo todo. E a autoridade dele. Sim. Me imitem, porque eu também imito a Cristo. Então, eu acho que o nosso objetivo de vida aqui é viver semelhante à vida de Jesus. Pautada na vida de Jesus, né? Bom, eu queria pedir você, Atos, para, por gentileza, abrir Mateus 16, verso 27. A gente precisa entender qual é o propósito da volta de Jesus. Sim. Ele vai voltar por voltar? Não, existe um propósito. Se a gente não entender o propósito, é interessante, a gente fez um podcast falando sobre propósito, né? Até Deus tem propósito. E por que o ser humano não tem? Vamos lá, Mateus 16, 27. Diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Qual é o propósito de Deus? Retribuir a cada ser humano o resultado das suas obras. Interessante, a Bíblia diz que Deus é amor. João, principalmente João lá declara que Deus é amor. E muitas pessoas acham que por Deus ser amor, Deus tem que aceitar tudo. E a gente precisa entender uma coisa, misericórdia sem justiça é anarquia. E Deus não é anárquico. Existe a justiça. Bom, cada coisa que a gente faz, a gente colhe um resultado. Sim ou não? Sim. Sim. Então, ele vai vir para retribuir a cada um. Se eu aceitei ele como Salvador e o Senhor da minha vida, e eu procurei viver minha vida pautada nos ensinamentos dele e viver a semelhança dele, qual será a minha retribuição? Vai ser uma retribuição. Sim. Agora, o camarada que não está nem aí para Deus, não se preocupa com nada, acha que esse negócio de volta de Jesus é coisa da história da carochinha, que Jesus não veio salvar ninguém e tal, ele também vai ter uma recompensa. Então, qual é o propósito da volta de Jesus? Recompensar os seus filhos. A recompensa, a Bíblia fala sobre morte eterna e sobre vida Vida eterna. Vida eterna. A escolha é de cada um. Pastor, o senhor comentando aí, eu me lembrei de algo. Há algumas pessoas que morrem sem conhecer a Cristo. A ignorância, né, do saber sobre Cristo. Ou então alguns sabem de forma mais aprofundada do que outros. Como é que é o juízo para essas pessoas? O juízo dessas pessoas vai ser conforme o seu conhecimento. A Bíblia ela fala que Deus também não leva em conta o tempo da ignorância, mas sim aquilo que está no seu coração.
Tem muita gente que ele não frequenta nenhuma religião, mas é um ser humano que ajuda, serve, é temente a Deus, uma pessoa do bem, e ele tem a fé. Não é os atos de benécias que garante a salvação, mas é o coração, melhor dizendo, na psicologia atual, a mente dele. A mente dele, ele crê na volta, ele crê nessa salvação. E ele, mesmo não praticando, não frequentando uma religião, Jesus vai julgá-lo. E às vezes quem tenta julgar as pessoas somos nós, né? Sim. O ser humano. Ah, esse está perdido, esse está salvo. Quem sou eu para julgar ninguém? É melhor deixar nas mãos daquele que tudo sabe. Né? Às vezes até algumas histórias bíblicas a gente tem a tendência de olhar e falar, esse aqui não vai ser verdade. salvo. Se ferrou, está perdido. Avaliando os personagens. Né? Exatamente. Alguns falam assim, a minha turma dizia assim, esse aí está na FM. O que é FM? Fogo de Malaquias, vai ser destruído. Né? Não é bem assim, né? Pois é. A gente vem falando aqui sobre a segunda vinda de Cristo. Se o pastor quer continuar. Bom, sobre a segunda vinda dele, tem um textinho que eu gostaria de ler aqui da Bíblia, que é 1 Tessalonicenses. Tem como abrir aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Tessalonicenses 4. Verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. O que é que vai acontecer com todos os justos? O que é que vai acontecer sobre eles? Diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ok, essa é a sua versão aí. A minha diz assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. As versões são diferentes e falam a mesma coisa. Sim. Ok? Interessante. Nós seremos arrebatados, os vivos, salvos para onde? Para Para as nuvens, para os ares. E a Bíblia, o texto que a gente leu primeiro aí, diz que ele virá nas nuvens. Isso derruba por terra o arrebatamento secreto. Porque todo olho vai ver e todos os salvos serão levados para as nuvens dos céus. Ok? Isso para tirar um pouco da dúvida sobre o arrebatamento. Perfeito. Bom, agora, será que estamos aguardando Jesus voltar? Ou estamos vivendo a nossa vida de qualquer jeito? Uma coisa é eu dizer que ele vai voltar. Outra coisa é eu estar vivendo uma vida de que ele vai voltar realmente. Sim. Porque falar todo mundo fala, mas será que a gente está vivendo uma vida de preparo para esse encontro? Você tem quantos anos na fé? Na fé, tenho 11. 11. Atos? 27. Eu desde pequeno. É. Já pensou a gente passar esse tanto de tempo dentro de uma igreja? Não só na nossa, mas você que nos assiste na sua igreja. Jesus voltar e você está perdido? Vai ter decepção maior do que essa? Vai ser um grande desapontamento. Aí me lembra aquele ditado, né? Nadou, morreu na praia, cansou. E é por isso que a gente não pode viver uma fé só de ilusão, mas a gente deve viver uma fé prática, uma fé viva. E realmente entregar a Ele, render-se a Ele. E entender que Ele é o Senhor da nossa vida e que Ele vai voltar para buscar os seus filhos, não qualquer um, né? Quando o senhor citou isso, eu fiz algumas reflexões pessoais e fiquei pensando em alguns momentos que eu pensei, né? Foi redundante, mas servindo na igreja, cultuando ali, estando na igreja mesmo. Eu pensei, poxa, será que qual tem sido o meu estilo de vida? Está sendo de uma pessoa que só está procurando as obras, fazer só aquela coisa da religião, a função, o cargo, ou então eu estou
me enchendo de coisas, de atividades, e não está sendo uma adoração verdadeira, porque eu acho que envolve também a forma como eu estou vivendo para essa vinda de Cristo, envolve principalmente a adoração que eu venho dando, né? Se é uma verdadeira adoração, né, pastor? Sim. Às vezes a gente confunde estar fazendo as coisas de igreja, a gente confunde fazer coisa de igreja com adoração, seguir Jesus. Uma coisa, eu sou adorador, eu sigo a Jesus e eu faço. Não as coisas que eu faço é que vai me dar direito à salvação, senão a salvação seria pelas obras, Sim. não pela graça. Salvação não é pelo que eu faço, é algo que eu recebi, é um favor imerecido, é algo que Deus deu para nós. De graça, né? E Timóteo, uma carta lá, 2 Timóteo 4, verso 8, diz que a gente deve amar a vinda de Jesus. Sim. Amar. Lembra daquelas palavrinhas da palavra do clube desbravador, dos jovens? Maranata. Sim. Né? Ora vem, Senhor Jesus. Né? Então, diz que quando Jesus virá, nós receberemos uma coroa de justiça. Coroa de justiça. Agora, a justiça é humana? Não. A justiça ela é divina. É a justiça divina imputada ao humano. Ou seja, não é pelos meus méritos, mas pelos méritos salvíficos de Jesus. Então são esses que estarão aptos a adentrar os portões da Canaã celestial na ocasião da volta de Jesus. Essa reflexão assim, me lembrou, até a fala de Ângelo, me lembrou um capítulo de um livro que eu li, Conhecer Jesus é Tudo. Que acho que o primeiro capítulo, o título é Perdido Dentro da Igreja. Dentro da igreja. O que a gente poderia dizer para pessoas que se sentem nessa mesma situação? Está ali no dia a dia da igreja, está trabalhando, se envolve na pregação do Evangelho, mas ainda tem aquela angústia. Se eu serei salvo, eu estou preparado para a vinda de Jesus ou ainda não? Quando a gente tem essa preocupação é porque a gente não encontrou Jesus de fato, né? Tem muitas pessoas que vão à igreja, mas ela não encontra Jesus. Uma coisa é eu estar na igreja, outra coisa é eu estar na igreja e acessar Cristo. É totalmente diferente. E boa parte dos religiosos, eles só acessam a igreja. Aí eu vim na igreja, fiz minha parte, tá bom demais. Tem muitos que só vão na igreja uma vez no ano, né? Sim. Tem religiões que as pessoas só comparecem lá de corpo presente uma vez no ano. Não é isso. A salvação é Cristo e Ele precisa estar habitando, morando na nossa, né? Na nossa vida. Vocês falaram mais cedo aí, no início do nosso podcast, sobre sinais, né? E um grande sinal hoje é a decadência moral do ser humano. O ser humano hoje está virando o quê? Hoje, se você matar um cachorro, você vai 6 anos preso. Se você matar um ser humano, você responde em liberdade. O valor da inversão. Não que a gente tem que sair por aí maltratando os animais, longe disso. Mas nós somos obra-prima, o ser humano é obra-prima da criação. Gênesis 1:26 é enfático em dizer, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ok? Isso também não nos dá o direito de judiar dos animais, Claro. dos bichos. Lógico que não. Mas a gente precisa entender que o ser humano tem um valor elevado. É a semelhança de Foi uma Deus. criação muito boa, né? Como Isso. Cristo disse, Deus disse. O Senhor falando aí sobre segunda vinda de Cristo, eu lembrei de um dos versos, eu não vou lembrar onde está exatamente, mas fala para a gente elevar as nossas cabeças para o céu, exaltai. A vossa redenção se aproxima. Exatamente. Mostra da alegria, né? Da Sim. volta dele. Isso. Sabia que tem muito religioso, quando fala da volta de Jesus, ele tem medo? Sim. Quando fala de Apocalipse, provoca medo. Por quê? Ele não tem certeza da salvação. Sim. Ao invés de gerar expectativa, gera medo. E tem também alguns que usam falas de alguns dos profetas do Antigo Testamento
Por exemplo, Joel fala do grande e temível Dia do Senhor. Você vai para o Novo Testamento e aí você encontra outras passagens na Bíblia e uma delas diz assim: haverá choro e ranger de dentes. Mas para choro e ranger de dentes para quem? O dia da volta da ira de Deus será terrível para quem? Os perdidos. Sim. Mas para mim que aguardo e ama a volta de Jesus, para você que aguarda e ama a volta de Jesus, gera expectativa. Mas para o camarada que não tem certeza da salvação dele, o dia vai ser muito terrível. Eu acho que já caminhando aqui para os minutos finais, quais seriam aqui suas considerações aqui sobre esse assunto? Que apelo você faria para o pessoal que está nos ouvindo? Bom, o apelo, Atos e Ângelo, meu amado e minha amada amiga e amigo, é que a gente precisa se preparar para este encontro. A volta de Jesus nos traz esperança, mas a volta de Jesus também nos traz justiça. Qual é o tempo da graça? Qual é o tempo de aceitar Jesus como Salvador? Agora. Esse é o tempo, é a oportunidade de você conhecer. Talvez você que está assistindo esse podcast pode perguntar: como eu conheço Jesus? Estudando a Bíblia. O próprio Senhor diz assim: examinais as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. E aí você pode perguntar assim: mas eu não entendo nada de Bíblia, por onde eu começar? Começa pelo Evangelho. O primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. Começa estudando o Evangelho. Quer encontrar Jesus? Leia os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa pelos Evangelhos. Você vai encontrar o que é a graça e o amor divino através da vida de Jesus. Então, a minha mensagem para você hoje é: se prepare. Hoje é o tempo de se preparar. Haverá uma grande viagem. Diz que os salvos vão morar com Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. É um estudo, convido você desde já a acessar o podcast do milênio. Reinarão com Ele. É uma grande viagem. E quando a gente vai viajar, a gente viaja de qualquer jeito? Não. Existe um preparo. E aguardar a volta de Jesus requer um preparo. Então, conheça Jesus, ame Jesus, saiba a vontade de Jesus. Não é a religião que te salva, não é a sua igreja que te salva, é Cristo. Ok? E você pode dizer: então eu não preciso ir à igreja para me ser salvo. Eu quero dizer o seguinte: eu quero dizer que os salvos estão na igreja. Não sei se você entendeu a mensagem. Não é a igreja que te salva, mas os salvos estão na igreja. Porque quando eu encontro Jesus, a minha vida é transformada. E eu vou à igreja não mais para ser salvo, mas eu vou à igreja para adorá-lo em espírito e em verdade. Então, a mensagem é: se prepare para o grande dia, para o maior acontecimento da história da Terra, a volta de Jesus. Fantástico. Amém. Amém. Pastor, ora pra gente. Vamos orar? Bendito Deus, nós aguardamos a sua volta. Que o Senhor possa nos abençoar com a tua graça, para que possamos achar diante de ti graça e misericórdia, e que possamos ser justificados pelo sacrifício salvífico de Cristo Jesus, há 2023 anos atrás, na cruz do Calvário. Nos prepare, nos ajude a conhecer os seus desígnios, as suas vontades, e nos abençoe, e que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida no reino dos céus, para quando o Senhor voltar a essa terra, para que todos nós possamos morar contigo eternamente. Amém. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente agradece ao pastor mais uma vez por aceitar esse convite, de estar aqui partilhando seu conhecimento, que tenho certeza que o Espírito Santo te usou mais uma vez, que ele continue te usando sempre, pastor. Amém. E para mim é um privilégio. Obrigado por estar aqui mais uma vez com Amém. Você, Ângelo, com Atos. Faltou o Diguinho, né? Sim.
Diguinho, o nosso Diguinho, mas ele vai aparecer. Vai. Né? E o pessoal de casa, Nats? O pessoal de casa tem que se lembrar sempre de acompanhar os nossos podcasts também no Spotify, certo? Se inscrever no canal Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com os com amigos certeza. para a mensagem ir mais longe. Porque notícia boa a gente não guarda só pra gente. Conhecimento a gente não guarda só pra gente. A gente tem que compartilhar para que mais pessoas possam entender o porquê nisso cremos. Nisto cremos. Nunca se esqueça. Jesus é loucamente apaixonado por você. Ele veio, morreu para te salvar e voltará uma segunda vez para te levar para o reino dos céus. Amém. Deus te Amém. abençoe.